da justiça. Não há um justo. Isso em relação às coisas de Deus, isso em um cunho teológico. Porque temos visto nos últimos tempos inúmeras pessoas querendo ser boas, inúmeras pessoas querendo ser justas. E é um verdadeiro paraíso de pessoas santificadas, de pessoas que são bem-sucedidas em si mesmas, nessa vontade de si, de querer ser justas, de querer ser boas. Mas diante da palavra de Deus, se fôssemos analisar, não veremos ninguém dentro dessa justiça, ninguém sendo bom. Até o próprio Jesus Cristo chegou a dizer que ninguém era bom senão o Pai, senão Deus. Deram esse título de bondade a ele não aceitou para nos dar exemplo, mesmo sabendo da sua virtude, da sua bondade, da sua justiça, ele não quis ser bom. Mas falando da justiça humana, do justo humano, vamos ver à luz da Bíblia. Não é só chegar a falar e expor que vai resolver a situação, que vai provar a veracidade, de forma alguma. Toda e qualquer palavra bíblica, toda e qualquer pregação, homilia, exegese, ela tem que ter o cunho bíblico, tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Então vejamos na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, o versículo 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Observe que quando a palavra de Deus diz, é verdade, quando alguém humanamente fala, fica a dúvida, fica a desejar. Então a palavra de Deus diz que não há o justo sequer. E essa expressão, ela é exposta a todas as religiões, especialmente aqueles que são seguidores do cristianismo. Pode ser crente, pode ser pastor, pode ser religioso, líder, não importa. Pode viver coberto de uma oração, estar dentro de um mosteiro enclausurado, não há um justo. Por quê? Porque nós temos o pecado original, nós temos a natureza humana que vive dioturnamente, lutando contra a natureza espiritual. Ora vai bem, ora ela cai, pensa, pratica atos, e assim é essa luta humana. Não é o fato de você dizer eu sou justo, de você achar que é de Deus, que vai ligar uma salvação justificada. Porque se fôssemos justos em nós mesmos, certamente não precisaria Jesus ter morrido de forma alguma. Se o homem conseguisse justificar-se em si mesmo, conseguisse a bondade em si mesmo, não seria necessário Jesus Cristo ter morrido para salvar a humanidade. Pode dizer que é justo, é fácil. Pode afirmar, eu sou uma pessoa boa, é muito fácil. Outras pessoas podem até afirmar, você é uma pessoa boa, é fácil. Difícil é ser de Deus. Difícil é estar dentro dessa justiça de Deus. Porque hoje nós percebemos, quando chegamos nos consultórios de psiquiatria, nos consultórios de psicologia, de psicoanálise, onde os terapeutas emocionais trabalham, uma das primeiras perguntas que essas pessoas fazem é: você pertence a alguma religião? Você tem algum relacionamento com Deus? Se a gente chegar em outra esfera, dentro dos presídios, dentro dos bordéis, dos lugares de prostituição, e perguntar se alguém é de Deus, todos dirão que são de Deus. Todos irão tentar justificar-se em si mesmo.
mesmo com as mãos tomadas de sangue, de roubo, mesmo dentro da prostituição. Ninguém quer ser do diabo, mas inconscientemente tem um pacto com Satanás, tem um pacto com o pecado e tem um pacto com o inferno. Então essa palavra que hoje é direcionada a você, meu rádio ouvinte, meu internauta, já que nós estamos falando de uma emissora de rádio, não é te sentenciar, não é te acusar, mas chamar a sua atenção para que você deixe de viver esse engodo, essa mentira, essa fantasia, achando que é justo, porque fala em Deus, porque muitas vezes pertence a uma religião tradicional, vai ao culto, vai à missa, ora dá esmola. Tudo isso aí é bom, é virtuoso, nós não podemos apagar nem esquecer. Mas o princípio de salvação, o princípio de justificação de um ser humano é em Jesus Cristo. É deixar tudo aos pés da cruz, a natureza humana, os desejos concupiscentes, as inclinações, e deixar que Deus molde, que Deus transforme as suas vidas, as nossas vidas. Porque o próprio Jesus foi enfático aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 22 e 23, olha que lição de vida. Palavras da boca do nosso Mestre, do nosso Deus, Jesus Cristo. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratica toda a iniquidade. Então observe, a palavra de Jesus Cristo fala de um grupo de religiões que já tinha naquela época. Vimos em Atos dos Apóstolos, em Romanos, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Paulo. Já existem as facções, digo melhor, os partidos, as ideologias, as diversas religiões. De lá para cá nós temos visto homens que parecem ser virtuosos, que expulsam demônios, homens que curam em pequena escala, mas temos visto homens que pregam o Evangelho, mas não tem nenhuma justiça em Jesus Cristo, porque fazem com interesse em dinheiro, fazem com interesse em validação, em ser vistos pela sociedade, em ser promovido. Porque quem prega o Evangelho com sinceridade não está aí para nada nem ninguém. O compromisso é com Jesus Cristo. Não está preocupado se está sendo aprovado por homem, por mulher, por ministério, mas quer ser aprovado por Deus. E vemos aqui um grupo: Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos maravilhas em teu nome. Então o compromisso aqui nós entendemos numa linguagem simples é o nome de Jesus Cristo. Não era o nome de uma igreja, de uma religião, de um pregador. Então a virtude, a salvação, os milagres aconteciam e acontecem em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o universo se transforma, o universo anda em novidade de vida, o universo transforma uma noite num dia, um dia numa noite, vai nesse ciclo vital. Então são as maravilhas, mas a Bíblia diz: não vos conheço. Você não faz parte daqueles que iam herdar o reino de Deus.
Então não vamos nos iludir com essa mensagem que está sendo apregoada por aí, o evangelho de facilidade, o evangelho no qual lhe dá direito de participar da mesa do Senhor, lhe dá direito de pegar uma comunhão, mas lhe dá direito também de você fazer o que quiser, de você viver no mundo politizado, no mundo de divisões, de encrencas, de brigas, de facilidades, de vantagens. Temos que lutar pelo pão substancial, temos que lutar pela vida. Isso aí é básico, isso aí é elementar. Mas não temos que nos corromper com esse mundo. Não temos que andar com a injustiça desse mundo. Sempre eu digo aqui, digo na Rádio Missão América, ainda ontem eu estava num alto monte, e dizia essa palavra, que de religiosos o inferno está cheio, de pessoas que se dizem ser cristãos, o inferno está cheio. Então vamos viver um evangelho, vamos viver uma intimidade diferente com Jesus Cristo, porque podemos ver aqui no livro de Eclesiastes 7:20, porque não há um homem justo sobre a terra, que vos faça o bem, que não peque. Então é a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado com esses homens, com essas mulheres, tá? Eu sou bom. Eu sou o melhor. Aí numa redundância diz, eu sou o melhor da região. E não precisa uma lente clínica, uma lente analítica. De primeira a gente vê logo que tão é bom, que é envolvido com tantas coisas ruins, se escondendo dentro das religiões. Então são pessoas que precisam de validação espiritual, dizer, eu sou religioso. Domingo passado eu disse aqui, volto a dizer, as piores pessoas da face da terra, as pessoas mais perversas, as mais ruins, se escondem dentro das igrejas. Preste atenção na sua religião. Se você é evangélico, as pessoas que mais fazem atrocidade, mais fazem sacanagem, fuleiragem, está ali perto do pastor. As que mais promovem contenda, as que mais falam, as que mais maltratam, muitas vezes está ao lado do padre. Não estou falando do catolicismo. Estou falando das pessoas que entram numa religião evangélica ou não para se promover, para serem reconhecidas, para tirar vantagens. Traem a Deus, a família, a esposa, os filhos, os amigos, tudo para o seu bel prazer, tudo para seu bem-estar, para ser visto, para ser aplaudido, aplaudida. Querem ser reconhecidas como os fiéis. Mas muitas vezes o camarada, a gente sabe da história, a camarada, vou usar agora uma linguagem errada, né? O camarada e a camarada trai que sua moléstia, aí a fulana é fiel. A gente sabendo que não é cara de pau. Vive contendendo contra Deus, contra o evangelho, vive pecando, bebendo, fumando, se prostituindo, enrolando, dando calote. E acha porque a humanidade diz, fulano é fiel de forma alguma. Existe um ditado errôneo por aí que iluda muito, diz, a voz do povo é a voz de Deus. Olha só, a voz do povo, o povo quando aclama é a voz de Deus. Aí eu questiono agora nesse momento sobre essa justiça. Quem foi que matou Jesus? Foi a voz do povo. Foi a maioria, foi majoritário, todos. Solta Barrabás, mata Jesus. Foi a voz de Deus? Se eu chegar hoje à tarde em um campo de futebol
em um prostíbulo, em uma vaquejada onde mata, trai, aonde se faz maldade com os animais, vai estar cheio. Se eu chegar aí em qualquer culto da tarde, vai ter só 3, 4 ou 5 crentes ali pregando a palavra. Essa maioria é de Deus. Jesus Cristo diz: ó, vem meu pequeno rebanho, porque de Deus agradou em vos dar o reino de Deus. Então nunca se iluda com a maioria. Vem meu pequeno rebanho. São muitos chamados e poucos escolhidos. Não brinque com Deus. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com você mesmo, achando o que é justo, o que é justa. Porque o seu fim vai ser triste. E isso é uma palavra apocalíptica, isso é uma palavra de prestação de contas mesmo. Porque ora nós estamos pregando o amor de Deus, a vontade de Deus, mas tem hora que Deus nos leva a outro campo, nos leva a chamar a atenção, a despertar as pessoas. Então, uma palavra de despertamento. Gálatas 6:7, olha como a coisa é séria. Não se deixe enganar, com Deus não se brinca, pois o que o homem semear, isso também colherá. Não se engane não, não brinque com Deus não. Comece a se posicionar. Comece a se desdobrar diante de Deus. Você está iludido. Você está iludido aí no local que você está, pensando que é de Deus. Pensando que serve a Deus. E não está. Nem todo que diz Senhor, Senhor, a Bíblia diz, é de Deus. Eu digo isso, aí diz, não, você está sendo intolerante e religioso. Não estou falando aqui de outra religião, não. Não estou falando dos crentes mesmo. Dos cristãos mesmo. Quantas igrejolas nós temos nessa cidade? De pastores adúlteros, enganadores, que nunca passaram no seminário, pastores que nunca receberam imposição de mão. Tem pastores aqui humildes, que estudaram, que passaram pelo crivo. Não é porque a igreja é simples, não. É porque tem muitas coisas no nosso meio. Aí a psicologia tem uma coisa lá, um comportamento, uma situação, que se chama assim, paralaxe cognitiva. Ah, que palavra é essa? É interpretar a realidade de maneira incorreta. Substitui os ideais das pessoas. E o que é isso? É se distanciar da realidade. Quer saber o exemplo dessa paralaxe cognitiva? O bêbado. Todo bêbado é valente. Todo bêbado é rico. Todo bêbado é romântico. Fica romântico, fica dedicado. Vive uma irrealidade. O que eu quero dizer com isso é que dentro dessa paralaxe cognitiva está ligado também ao mundo espiritual, onde as pessoas vivem achando que é justo, vivem dentro de uma religião, achando que religião vai resolver a sua injustiça, que religião vai levar ela ao céu, quando diz a palavra de Deus, Jesus Cristo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vive essa paralaxe, vive essa irrealidade, vive essa ilusão. Sai do mundo real. O mundo real espiritual tem cobrança, tem novidade de vida. Evangelho não é fácil. Mas não é fora das possibilidades humanas de forma alguma. O evangelho não foi feito para os anjos, não. O evangelho foi feito para seres humanos. Então todo e qualquer ser humano, independente da cor, idade, raça, nação, tem condição de seguir o evangelho.
Mas o difícil do evangelho é a renúncia. É renunciar, negar a si mesmo, como Jesus disse. Quem quiser seguir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Siga-me. Temos que negar a nossa vontade. Temos que reconhecer que somos injustos. E temos que reconhecer também que a palavra de Deus é o aio, é o guia, é a fonte inexorável que leva o homem a Deus. Que leva o homem à presença de Deus. Eu vou abrir aqui o leque para falar o que é injustiça humana. Então eu sou justo, então vamos ver o que é injustiça humana. Vou usar só 10 palavras. Só 10 substantivos adjetivados, dando qualidade ao homem. Uma substância que dá qualidade ao homem. Boa ou ruim? 10. Segundo aos Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não erreis. Vamos começar. Olha, vamos ver se está dentro desse grupo. Nem os devassos, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Então temos um conjunto de 10 palavras que pode incluir aos seres humanos ou não, depende do grau de unidade, o grau de afinidade com Deus. Aí, os devassos, os idólatras, os adultos, os afeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes e os roubadores. Outro dia, quando eu estava falando sobre essa questão, alguém me disse: ô pregador, eu não entendi. Qual a diferença de efeminados para os sodomitas? Tem uma diferençazinha. Os afeminados têm uma ligação com o homossexualismo. Não é intolerância, não é xenofobia, é a Bíblia, não é? Tem uma palavra chamada azenokitai. Azernocoitai, digo melhor. E o sodomita é azernocoiteci. Qual a diferença do coitai para o coiteci? Os afeminados são aqueles homossexuais que estão no grupo gay e lésbica. Os sodomitas, que é diferente, antigamente dizia que sodomita era homossexual, não. Sodomita está ligada à palavra de Sodoma, né? Azernocoiteci, que fala dos estupradores. Como pastor, como professor de seminário, eu posso ensinar isso. Estava ligado aos estupradores. Vou pedir licença àqueles que fazem sexo anal no lugar errado. Isso é sexologia, não tem nada de errado. Dentro do estupro, a sodomia não tem nada a ver com os afeminados ou efeminados, como alguns dizem. Está ligado à pedofilia, adultos que fazem mal a crianças. Está ligado o incesto familiar, mãe que dorme com filhos segundo as coisas imorais, não vou detalhar, né? Estou no programa de rádio, no horário ainda de criança. Pai que dorme com filhas. Entenderam? Então a sodomia abrange esse grupo. Alguém que é sodomita não quer dizer que é homossexual, que é
efeminados dentro desse grupo. Outra questão, o que é ladrão? É o cléptes, é aquele que chega escondido, rouba, faz a falcatrua. E os roubadores na 10ª qualidade são aqueles que pega, que chama o araques, isso é em grego, né? Que pega a força com violência. Então, nós temos visto isso na nossa sociedade, não aqui em Alagoa Nova, mas no mundo inteiro, diariamente sendo difundido pessoas devassas, pessoas idólatras, pessoas sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, feiticeiro, né? Joga praga nos outros, chama nome. Maldizentes também está ligado à pornografia. Vá para aquele canto, se torna maldito, é pornografia. Então essas são as injustiças humanas. E muitas vezes quando nós falamos essa palavra, por exemplo, no caso dos sodomitas, não é? Dos sodomitas, dos estupradores, pedófilos, incestuosos, zoofilatas, que fica com os animais. É sodomia, os pecados de Sodoma e Gomorra. Aí as pessoas dizem, não, eu não faço isso não. Não, deixa pra lá, não tem nada contra eles, isso aí é pessoal, é deles. Nada deles, não tem nada contra. Aquelas pessoas que se curvam a imagem de escultura, o problema é deles, nada contra eles. Amém. As pessoas depravadas, não, eu não faço isso não, o problema é dele, nada contra ele. Aí a palavra de Deus não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, que com ela ninguém brinca, diz o seguinte, Romanos 8:32, vou terminar. E apesar de conhecer a justa lei de Deus que declara, são dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, que não somente os que continuam fazendo, mas os que ainda aprovam, e aqueles que dizem como os que procedem. Sabe o que é aqueles que aprovam? A Bíblia está dizendo o que é aqui? São dignos da justiça de Deus, são dignos de morte, são dignos de prestação de conta. As pessoas que fazem isso. Mas também aquelas que aprovam. Não tem nada contra não. Se você não tem nada contra, você está aprovando, meu amigo. Tem um grupo ali que faz, não tem nada contra não, viva a vida. Você está aprovando, e a Bíblia diz o quê? Os que aprovam também assim procedem. Tanto faz fazer como aprovar. E a palavra de Deus não sou eu. Está aqui Romanos 8:32. Fazer o quê? Na minha Bíblia católica, amo minha Bíblia católica, os que praticam, não é? E os que são simpatizantes. Os que seguem, os que não, nada contra não. Então, meus amados, vamos deixar dessa balela, vamos deixar de brincar de ser cristão. Você não é obrigado a ser cristão, não. Você não é obrigado a ir à igreja, não. A Bíblia diz, nem por força, nem por violência, mas pelo mesmo Espírito. Mas aqueles que morressem em Jesus Cristo como Salvador, a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Amém.